Oi, oi. Hoje de manhã eu acordei e olhei aqui o YouTube e tinha uma mensagem falando que no dia do juízo eu ia pagar por estar distorcendo a Bíblia e tal. Será? Vamos pra vinheta. Então, começando o vídeo de hoje, a gente vai fazer uma reflexão sobre essa questão que foi dita, né? Você está distorcendo a Bíblia. Vira e mexe, alguém me fala isso. Tanto na página do Instagram, que já falaram diversas vezes, aliás, era uma chuva de ataques no começo da página do Direito a Deus no Instagram, como já começou aqui também no YouTube, e eu já esperava por isso, né? E o que eu quero trazer de reflexão é o seguinte: século XVI. Vamos lá, vamos para a história. Século XVI. Martinho Lutero vai lá, começa a observar que a igreja não está ensinando certo, que a salvação não é por meio de indulgência. Faz as 95 teses dele, começa a promover uma reforma, e aí vence a reforma protestante. Essa mesma geração de hoje, essa geração de hoje que é fruto dessa reforma protestante, é a mesma que não aceita uma nova reforma. É uma geração fruto de uma reforma que não aceita uma reforma. Mas se a gente para analisar, sempre foi assim. Quando Jesus veio, ele veio trazer uma nova aliança e ele também veio trazer, em muitos aspectos, uma nova doutrina. Mateus 19, ele fala que não era permitido dar o divórcio, a despeito da lei de Moisés permitir. Ele disse que Moisés só falou aquilo por conta da dureza do coração dos pais deles, né? Jesus tratou as mulheres de forma diferente. Jesus se revoltou quando viu gente vendendo no templo. Não gostaram de Jesus, porque Jesus veio trazer uma reforma, não do jeito que os judeus queriam, mas veio trazer uma nova doutrina, uma aliança, né? Foram lá e mesmo sem prova, arrumaram um jeito, mesmo sem nenhum crime, arrumaram um jeito de crucificar Jesus. A igreja surge, vem Lutero, século XVI aproximadamente, mais ou menos 1517. Vem Lutero e observa que a igreja está vendendo salvação. E fala, está errado. O justo viverá pela fé. A salvação é pela fé. Não é por compra de indulgência. A igreja não aceita, a igreja se revolta, porque a igreja estava ganhando rios de dinheiro com aquilo. Expulsa Lutero. Vem a reforma protestante. Vem a contra-reforma da igreja. Algumas coisas são melhoradas, vamos dizer assim. E a igreja católica caminha para a igreja que é hoje. A igreja protestante, várias vêm, né? Luterana, presbiteriana, né? E tem a linha arminiana, a linha calvinista, enfim. E aí, em 1950, século XX, lá na Inglaterra, um homem chamado Derek Bailey, ele começa a estudar e começa a se aprofundar na Bíblia e começa a perceber que não é bem assim esses textos que são usados para condenar a homossexualidade. E aí ele escreve um livro chamado Homossexualidade e Tradição Cristã Ocidental. E aí ele começa a explicar por que esses textos não condenam a homossexualidade. O que Derek Bailey fez e o que a teologia inclusiva hoje faz? Trazer o contexto histórico, o contexto social, o contexto cultural, o contexto linguístico. Quando eu trago, tanto na página Direito a Deus no Instagram, como aqui, quando eu trago um conteúdo, eu trago para vocês o significado da palavra no original. Isso é distorcer a Bíblia? Não. Eu trago para vocês o contexto histórico da época. Isso é distorcer a Bíblia? Não.
Eu trago para vocês o contexto social e cultural. Isso é distorcer a Bíblia? Também não. Também não. Sabe o que é distorcer a Bíblia? Vou explicar. Existe uma coisa chamada apologética. Apologética, vamos dizer assim, cuida daquilo que são as verdades bíblicas. Quer ver uma verdade bíblica? Pela graça sois salvo por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Ponto. Aí o que os católicos faziam? O que a Igreja Católica fazia no tempo de Lutero? A salvação é pela graça, por meio da fé, desde que você pague para a igreja um valorzinho pelo seu pecado. O que a igreja faz hoje? A salvação é pela graça, por meio da fé, desde que você não seja gay, lésbica, trans, não binário, né? Quando você faz isso, você está distorcendo, sim, o que a Bíblia está dizendo. Quando a Bíblia fala assim, que Deus não faz acepção de pessoas, aí você coloca uma vírgula e coloca assim, desde que não seja LGBTQIAP+, você está distorcendo a Bíblia. Porque a Bíblia não coloca essa condicionante. A Bíblia não diz isso. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Não é para que todo que é heterossexual, é para todo que nele crê. Essa é uma verdade bíblica. E aí, se eu trago para você o contexto histórico, social, cultural e linguístico, que te explico por A mais B, que a Bíblia não condena homossexualidade, e vou falar também da transexualidade, vou trazer também a transexualidade, intersexualidade, vou trazer também com fundamentação bíblica. Se eu te trago com fundamentação isso, e você continua pregando que a homossexualidade é pecado, quem está distorcendo é você, não sou eu. E aí, se eu estou te explicando, né, o porquê que a Bíblia não condena, ou você traz para mim argumentos de que eu estou errada, ou então incide sobre você o que diz 2 Timóteo 4:3. Porque virá tempo em que sofrerão a sã doutrina, ou seja, não aguentarão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores, conforme as suas próprias concupiscências, conforme os seus próprios desejos. É isso aqui. Aí vocês colocam um monte de religioso conservador para ficar dizendo e reproduzindo aquilo que é feito há séculos, de que a homossexualidade é pecado e que a transexualidade é pecado. Aí vocês ficam botando doutores para estar falando isso, porque vocês não conseguem ouvir que isso é um ensino errado. Dá comichão no ouvido, sabe? E é um ensino errado, porque, como eu expliquei no outro vídeo, a igreja começou a condenar o sexo entre homens a partir do século XII. E por quê? Fins de procriação. Eu vou fazer um texto sobre isso, especificamente sobre isso. Esse contexto histórico, essa evolução histórica. A questão era unicamente procriação. Não era porque o sexo entre homens era um problema em si, não. Porque o sexo anal entre homem e mulher também foi condenado. Porque não era para procriação. Todo o sexo que não fosse para procriação foi considerado pecado. Estuda a história e você vai ver quando que surgiu a condenação entre o sexo entre iguais, no caso entre homens. Século XII. Qual a razão disso? Procriação. Não é porque Deus revelou que era o sexo pecado e tal, não. E aí, você começa a estudar e você vai ver que Sodoma não tem nada a ver com homossexualidade. Levítico não tem nada a ver com homossexualidade. Deuteronômio não tem nada a ver com pessoas trans. 1 Romanos 1, 26, 27, já fiz um vídeo aqui, não tem nada a ver com a gente também. Coríntios, que eu ainda vou fazer também, não tem absolutamente nada a ver com homossexualidade. E aí você entende que a Bíblia nunca condenou pessoas LGBTQIAP+. E aí, quem é que está distorcendo a Bíblia?
Vamos refletir? Beijo, até o próximo vídeo.